Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa metáfora muito poderosa para lidar com aquela sensação de pressão, de obrigação do dia a dia. É a imagem de uma prisão, só que com a porta sempre aberta. Uma ideia que vem de um curso em milagres e que mostra como a liberdade pode estar a um passo de distância. E a gente começa com algo que, nossa, muita gente conhece bem. Sabe? Acordar já com um aperto, uma pressão que a gente nem sabe de onde vem, mas que tá ali, pesando. É um ponto de partida muito real para o nosso papo de hoje. Pois é, essa imagem de estar num quarto fechado, sem janela, sem ver uma saída, é familiar, né? Muitas vezes é exatamente assim que as pessoas descrevem esse sentimento. Um tipo de aprisionamento na própria vida, mesmo que por fora pareça que está tudo bem. Então, bora dar um nome para isso. É como uma prisão invisível que a gente mesmo constrói no nosso cotidiano. E agora a gente vai começar a olhar para essa estrutura mais de perto para entender como ela funciona. E aqui está o pulo do gato. O que de fato prende a gente não é um trabalho que tem que ser feito, a conversa difícil, nada disso. É a história que a nossa mente conta sobre essas coisas. É a nossa interpretação. Pensa só, a nossa mente cria a fechadura, mas ela também tem a chave. Ok, se o que prende a nossa interpretação, de onde ela vem, afinal? Quem é que está construindo dessas correntes? Vamos olhar para isso. E o arquiteto, segundo o material que a gente está vendo, é o nosso ego. Mas olha, não é para pensar no ego como um vilão, tá? É mais como aquela parte da nossa mente que adora criar umas narrativas de urgência, de culpa. Aquela vozinha que fica, tem que fazer isso agora, não vai dar tempo. É esse mecanismo que aperta o nó. E isso leva a gente para uma das frases mais fortes de todo o material. Dá uma olhada. Eu inventei a prisão na qual me vejo. É pesado de ler, né? Mas ao mesmo tempo é a coisa mais libertadora do mundo. Porque se fomos nós que inventamos a prisão, isso significa que a gente tem o poder de desinventar. E é aqui que a ficha cai. Essa é a grande revelação, que na verdade é um grande lembrete. A porta da prisão, ela sempre esteve aberta. A liberdade não é algo que a gente precisa conquistar na marra, sabe? É algo que a gente só precisa aceitar, que já está lá. Pensa bem nessa imagem. As correntes estão ali no chão, soltas. A porta está escancarada. A gente pode simplesmente levantar e sair. A única coisa que mantém a gente lá dentro é a nossa decisão de continuar sentado. Certo, a ideia é linda, é poética, mas e na prática? Como a gente faz isso no meio da correria, da conta para pagar? Bom, agora a gente vai para uma parte bem prática, uma rotina simples para trazer essa ideia para o nosso dia a dia. A prática sugerida é bem direta, sem complicação. De manhã, a gente começa lendo 5 ideias-chave para já ajustar a mente. Durante o dia, a proposta é fazer pequenas pausas, de 2 minutinhos mesmo, para respirar e pensar em uma dessas ideias. O segredo é a frequência. E à noite, para fechar o dia, uma revisão silenciosa dessas mesmas 5 ideias. E quais são essas 5 ideias? São essas aqui, da lição 57. Olha só. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Depois, eu inventei o mundo que vejo. A terceira, existe um outro modo de olhar o mundo. A quarta, que é super poderosa, eu poderia ver paz em vez disso. E a última, minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Cada uma delas, gente, é uma chave. Então tá, mas qual o resultado disso na vida real? A vida vira um conto de fadas? Não, a proposta não é essa. É algo talvez mais útil e poderoso. Criar um espacinho para paz, bem no meio do nosso caos diário. E o material dá um exemplo perfeito. Pensa naquela irritação boba com uma tarefa simples, sabe? Aquela pressão interna que o ego cria do nada. A sugestão é essa: parar por 30 segundos, só isso, e lembrar, eu poderia ver paz em vez disso. E o que eu acho mais genial é a honestidade sobre o que acontece. Não vai tocar uma música de filme e tudo vai se resolver magicamente. O resultado é mais sutil. Um espaço se abre na mente. Um respiro. E, como o texto diz aqui, às vezes só esse espacinho já é o suficiente para mudar tudo. E assim, a gente volta ao início, mas com um olhar completamente novo. A porta daquela prisão feita das nossas interpretações já está aberta. A pergunta que fica então é essa: qual vai ser o próximo passo? A escolha a cada minuto é sempre nossa.